tema da mensagem dessa noite: somos geração eleita. Repita. Repita. Somos geração eleita. Mais uma vez. Somos geração eleita. Aleluia. Somos geração eleita. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero abrir o teu entendimento e você vai se posicionar conforme a vontade do Senhor hoje. O texto base para a reflexão dessa noite está em Salmo 33, versículo 11. Livro de Salmos, o Salmo 33, versículo 11, diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Vou ler de novo. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Olha como fica esse texto na linguagem internacional. Vamos ver como fica. Mas os planos do Senhor, os intentos são os planos, não é? Os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém? Antes de você sentar, diga para a pessoa do teu lado: Deus vai falar com você. Aleluia. Toma o teu assento. Deus vai falar com você. Somos geração eleita. Somos geração eleita. Há um plano de Deus. Há um plano de Deus do início ao final da humanidade. Há um plano de Deus que começa antes da criação do homem e vai até a eternidade. Há um plano de Deus. E esse plano passa pela cruz de Cristo, mas vai até a eternidade. Você precisa compreender essa verdade. Há um plano de Deus. A igreja não está perdida. Os filhos de Deus não estão sem direção. Nós não estamos desesperados com as coisas que estão acontecendo no mundo. Guerra na Ucrânia, problemas no Oriente Médio, os problemas no Brasil, nos Estados Unidos da América, o dólar está subindo, quantas coisas estão acontecendo. Mas há uma verdade que nós não podemos perdê-la de vista. É que Deus está sentado no seu trono e continua governando todas as coisas. Aleluia. Há um plano de Deus. E o plano de Deus está em curso. Mesmo quando para nós parece que as coisas estão saindo do lugar, Deus continua no controle. E o salmista no versículo 11 disse: os planos do Senhor permanecem para sempre. Não há surpresas para Deus. Deus não faz adaptações no seu plano. O plano dele permanece para sempre. E os propósitos do seu coração por todas as gerações. Na outra tradução, de geração em geração.
Quando eu estava a meditar nesse texto, o conselho do Senhor permanece para sempre, o plano do Senhor permanece para sempre, os seus propósitos de geração em geração. Isso fica claro para mim, que existe um plano de Deus, e esse plano é grande, é macro, abrange toda a nossa história. Desde antes da criação do homem, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi entregue antes da fundação do mundo, ou seja, ele já havia sido determinado que Cristo morreria na cruz, ainda antes que o mundo fosse formado. Então há um plano de Deus que abrange toda a nossa existência e até a eternidade, mas o texto diz que há um intento no coração de Deus, de geração em geração. Então a Bíblia está dizendo que Deus trabalha a cada geração. E a grande verdade é que Deus trabalha. Isaías disse no capítulo 64, versículo 4 do livro dele: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha, e Deus está trabalhando nestes dias, Deus está trabalhando nesta geração. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Você pode louvar a Jesus porque Ele está trabalhando. Aleluia! Jesus está trabalhando. A cada geração o Senhor está sempre trabalhando. Tem um plano, e a cada geração Ele trabalha para que esse plano seja efetuado. E o plano de Deus se concretizará por completo. Nenhum tio, nenhuma vírgula cairá das palavras que ele disse. Assim será. Você pode dizer amém? Agora, 5 fatos que nós precisamos considerar quanto ao trabalhar de Deus. Primeiro, Deus trabalha de geração em geração. Primeiro fato que nós precisamos considerar: Deus trabalha de geração em geração. Por exemplo, Deus trabalhou na geração do dilúvio. Deus trabalhou através do servo fiel Noé. Deus chamou Noé, Deus falou com Noé, Deus colocou na mente de Noé o seu plano. E então Noé recebeu no seu coração, foi concebido no seu coração um projeto para que ele construísse uma arca, e através daquela arca ele salvou toda a espécie de animais e também toda a sua família. Isso é maravilhoso, e eu espero que eu consiga trazer a profundidade daquilo que eu estou pregando, porque Deus incutiu na mente de Noé os seus intentos, e os seus planos eternos foram colocados na mente de Noé. E Noé trabalhou naquela geração cumprindo o intento de Deus. Então Deus trabalhou na geração de Noé. Muito bem, Deus não parou por aí. Deus trabalhou na geração de Abraão, tirou ele da sua terra, fez uma promessa a ele, fez a mulher dele com 90 anos conceber um filho, abençoou Noé, andou com Noé, colocou na mente de Noé sonhos e projetos, prometeu que ele seria pai de uma grande multidão, e através de Abraão, Deus criou um povo para ele, os hebreus. Mas Deus não parou por aí. Deus trabalhou também na geração de Moisés, desde a sua nascença,
porque havia um decreto para que as crianças do sexo masculino fossem mortas, mas Deus, com a sua mão poderosa, livrou Moisés da morte, colocou Moisés dentro do palácio por 40 anos, onde ele foi ensinado em toda a ciência dos egípcios, e depois, pelo um erro de Moisés, Deus trabalhou com Moisés mais 40 anos no deserto, e depois pegou um velhinho de 80 anos e cumpriu os seus intentos naquela geração. Deus trabalha de geração em geração. Deus trabalhou na geração de Noé, de Abraão, de Moisés. Deus trabalhou na geração de Josué, porque agora Deus tem um plano naquela geração. Aquela geração iria tomar a terra prometida, Canaã. Então Deus falou com Josué e disse: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te pois agora e leva este povo para além do Jordão. Ele fez promessa a Josué, e Josué, andando debaixo dos intentos de Deus, orou e o sol parou. Josué, andando debaixo dos intentos de Deus, orou, e Deus mandou uma chuva de pedra e matou o exército inimigo. Josué tomou toda a terra de Canaã, segundo os propósitos de Deus para aquela geração. Por toda a Bíblia você está vendo Deus trabalhando de geração em geração, através dos patriarcas hebreus, através de Sansão, de Elias, de Davi, de Jefité, de Gideão, de Josias. Deus trabalhando de geração em geração. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: Deus trabalha de geração em geração. Quando Deus quer fazer algo grande na terra, Ele levanta um líder. E quando Ele levanta um líder, é porque Ele vai fazer algo grande na terra. E de geração em geração, Deus levantou homens de Deus, mulheres de Deus, e através dessas pessoas, Ele estabeleceu os seus intentos. E muitas vezes, as coisas aconteceram de maneira miraculosas, porque para Deus não há impossíveis. E quando Deus quer fazer algo numa geração, Ele pode fazer coisas maravilhosas, como fez na geração de Samuel, onde Eli e os seus filhos haviam perdido a disposição e andar em fidelidade na presença do Senhor, e Deus levantou o jovem Samuel de uma mulher estéril, Ana. Aquele jovem cresceu e se tornou um dos maiores juízes, profetas de Israel, andando integralmente com a vida reta na presença de Deus, e Deus fez grandes obras naquela geração através de Samuel. Primeiro fato que nós precisamos considerar é que Deus trabalha de geração em geração. Segundo fato que nós precisamos considerar é que Deus também tem um intento na nossa geração. Repita isso: Deus tem um intento na nossa geração. Mas como saber qual é o intento de Deus na nossa geração, André? Através de dois elementos: através da palavra de Deus e através do Espírito de Deus. A palavra de Deus me diz o que eu devo fazer, o Espírito Santo me ensina como eu devo fazer. No texto de Marcos 16:15 está escrito: eis o intento de Deus para a nossa geração. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Este é o intento de Deus para a nossa geração. Vamos ler? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Repitam. Deus tem um intento para cada geração, e para a nossa geração, esse é o intento de Deus. Esse é o plano de Deus para a nossa geração. É para que nós preguemos o evangelho a todas as pessoas, a todo mundo. Preguemos para os brancos, para os negros, para os orientais, para os ocidentais, para os ricos, para os pobres, para os homens, para as mulheres. Nós devemos pregar em todo o mundo o evangelho de Cristo. Esse é o intento de Deus para a nossa geração. E no versículo 16 está escrito: quem crer e for batizado será salvo.
Quem crer e for batizado será salvo. Eu não posso fazer as pessoas crerem, eu não posso obrigar ninguém a batizar, mas eu posso pregar o Evangelho de Cristo. E quando eu prego o Evangelho de Cristo, quando você prega o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo convence o pecador. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Alguém perguntou para mim: André, você quer dizer que se eu não batizar eu vou para o inferno? Eu disse: vai. Mas você não vai porque você não batizou, você vai porque você não crê. E você não batiza porque você não crê em Jesus, porque quem crê em Jesus se batiza. Quem crê em Jesus evidencia através da sua atitude que crê em Jesus. Se você não batizou ainda é porque você não crê em Jesus, e você está indo para o inferno porque você não crê em Jesus. Agora, se você crê em Jesus, você pode se levantar hoje e tomar uma decisão, como as 70 pessoas que deram o nome pela manhã, e dizer: domingo que vem eu vou descer nas águas e eu vou começar uma nova vida com Jesus. Aleluia! Então preste atenção, da mesma forma que o Senhor tinha intento na geração de Moisés, de Abraão, na geração de Josué, na geração de Noé, Deus tem um intento na nossa geração. E o propósito de Deus dessa geração é fazer a última colheita. Jesus está voltando, Ele está às portas, e nós fomos incumbidos, nós recebemos o privilégio de fazer a última colheita antes da volta de Jesus. Você pode dizer aleluia? Você já parou para pensar sobre isso? Aleluia, pode bater palma para Jesus. E ele disse: vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Mateus 24:14 está escrito: e este Evangelho que vocês vão pregar, este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o... Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês são responsáveis por pregar a última pregação, fazer a última colheita antes da volta de Jesus. E vocês vão trazer Jesus para buscar a sua igreja. Aleluia! Nós precisamos cumprir o nosso papel nesta geração. A igreja precisa levantar-se e cumprir o seu papel nesta geração, que é pregar o Evangelho. Jesus disse que a nossa geração é responsável por fazer a última colheita. Mas quando devemos começar, André? Eu estou tão atarefado, eu estou me preparando para casar, eu estou querendo montar uma empresa, eu estou com tanta coisa por fazer, André. Que horas que é o início de iniciar essa colheita? Já. A hora é agora. A hora é agora. Nós precisamos fazer a última colheita agora. Uma igreja que está conectada com o céu, ela está focada na última colheita. Uma igreja que está se movendo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, ela está gastando energia nisso, em colher. Por quê? Porque os campos estão maduros. João capítulo 4, versículo 35, disse Jesus: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Vai demorar ainda, Jesus vai demorar para voltar, depois a gente faz essa colheita. E o Jesus disse: pois eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe o que acontece com parte da igreja nesses dias? Está olhando para o lugar errado. A outra tradução desse texto diz assim: levantai os olhos e vede que os campos estão brancos para a colheita. Há uma parte da igreja que está olhando para baixo, há uma parte da igreja que está olhando para o lugar errado e não consegue perceber que os campos estão brancos para a colheita. Há um grande número de pessoas que estão prontas para vir para Jesus, mas nós precisamos pregar o Evangelho a eles, nós precisamos ir atrás deles. Nós não podemos ficar dentro de uma igreja cantando e esperando que o pecador entre pela porta. Não, um pescador não fica na beira da água esperando que o peixe pule fora. O pescador vai ao mar alto, a igreja vai ao mundo e conquista o pecador pelo poder que há no nome de Jesus.
Aleluia! Você talvez não tenha percebido isso, mas as pessoas estão maduras para a colheita. Fale de Jesus para alguém e você vai ver os olhos dela cheios de lágrimas. Fale de Jesus. Você não tem visto isso? Você não tem visto pecadores com os olhos cheios de lágrimas? É sinal que você não tem pregado. É sinal que você não entendeu o propósito de Deus para essa geração. É sinal que você ainda está gastando tempo com as suas coisas particulares. É sinal que você não entendeu o que o Espírito Santo está querendo fazer hoje. Ele está querendo salvar. Ele está querendo que nós façamos a última colheita. Então, meu irmão, minha irmã, levantemos, porque Deus nos deu essa incumbência. Aleluia. Terceiro fato que nós precisamos considerar: se nós cumprirmos o intento de Deus para esta geração, nós teremos o favor, a unção, a visão e a providência de Deus em toda a caminhada. O que você está dizendo, André? Eu estou dizendo que o favor de Deus estará sobre uma igreja que entendeu a sua missão. As barreiras se estabelecem porque nós estamos fazendo a coisa errada. As barreiras se estabelecem porque nós estamos gastando energia no lugar errado. Eu não estou dizendo que você deve largar o teu trabalho e ficar o dia inteiro pregando o evangelho, mas pregue dentro do teu trabalho. Eu estou dizendo que você precisa ser intencional. Eu estou dizendo que você acorda de manhã e você ora, você lê a Bíblia e você então pede: Deus, me dê uma alma hoje. Me dê uma vida hoje, eu preciso ganhar alguém para Cristo hoje. E você escolhe então as vítimas na rua. E você chega perto, você faz como fez Filipe. Filipe estava descendo a estrada de Gaza e de repente está passando um eunuco. Ele é um homem castrado, ele é um homem de outra etnia, mas o Espírito Santo está sobre a vida de Filipe. E a Bíblia diz que Filipe sai correndo ao lado da carruagem. Eis um crente cheio do Espírito Santo querendo salvar alguém. Aleluia! Esse é o exemplo para a nossa geração. Vamos nos mover, vamos sair de Jerusalém, vamos descer a estrada de Gaza e vamos buscar os pecadores, vamos salvar as vidas. É o nosso tempo, para esse tempo nós fomos criados. Aleluia! O intento de Deus vai trazer o favor de Deus sobre a sua vida. Eu tenho pregado pela graça de Deus em todo o Brasil. Eu tenho falado com pastores. E antes de eu orar para eles, para que eles recebam o poder de Deus, eu tenho dito o seguinte para eles: para que unção, se você não tem visão? Deus não dá unção para quem não tem visão. Para que prosperidade? Para gastar com seu bel prazer. Para quê? Para quê? Para que púlpito, se você só quer aparecer-se? Para que microfone, que você só quer falar de prosperidade e não para salvar almas? Nós precisamos entender, quando nós estamos alinhando a nossa vida com o intento de Deus, o favor de Deus estará sobre nós. Aleluia! Deus falou com Josué, revelou a ele o intento dele. Josué tomou aquele projeto como um projeto dele e começou a andar. E aí então o favor de Deus está sobre Josué. E Josué fez coisas extraordinárias. Por quê? Porque ele estava segundo o intento de Deus. Alguém me perguntou outro dia, por que não acontece mais milagres nas igrejas como aconteciam antigamente? Porque os pastores perderam a visão. Porque os pastores hoje estão pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Se prega sobre prosperidade, sobre alta ajuda, sobre conforto, mas não prega a cruz de Cristo, mas não leva o pecador ao arrependimento, mas não batiza, não salva a vida. Para que Deus vai manifestar a glória dele nisso?
Aleluia. Josué fez coisas extraordinárias. Deus estava operando, e em cada passo que esse homem dava, Deus estava trabalhando. A igreja precisa entender que toda a providência que ela precisa está no intento de Deus para esta geração. Você pode escolher a vida, andar nessa vida do jeito que você quiser, mas não conte com a providência de Deus. Você pode escolher andar nessa vida como o mundo anda, mas não conte com a bênção de Deus, com a prosperidade de Deus, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, porque tudo isso está ligado ao intento de Deus para essa geração. Diga aleluia. Quarto fato que precisamos considerar: nós precisamos alinhar a nossa vida com os intentos de Deus para esta geração o mais rápido possível. Nós precisamos alinhar a nossa vida. Quando você está alinhado com o intento de Deus para essa geração, você está habilitado a fazer coisas extraordinárias neste tempo. Aleluia. Olhe para o profeta Elias. Esse homem cumpriu o intento de Deus para a geração dele. Deus foi com esse homem de uma maneira maravilhosa. Assim que ele começou a agir, Deus disse: olha, vai morrer muita gente vai passar fome, mas você não, Elias. Eu tenho um lugar preparado para ti. Você vai ficar na beira do riacho, os corvos te alimentarão, e lá você estará guardado. Eu tenho um alto retiro para quem está cumprindo o meu propósito na terra. Ainda que as coisas fiquem difíceis nos próximos anos, ainda que a perseguição aumente, aqueles que vão estar fazendo a vontade do Senhor estarão em alto retiro. Estarão em alto retiro. Deus vai agir na vida dessas pessoas. Você pode dizer aleluia? E Elias foi alimentado por corvos na beira do riacho. Ele foi para a casa da viúva. Deus multiplicou a farinha e o azeite. O filho da viúva morreu, Deus ressuscitou o menino. Ele subiu no Monte Carmelo, enfrentou 450 profetas, Deus mandou fogo do céu. Ele subiu no cume do Monte Carmelo e orou, e choveu. Depois de 3 anos e 6 meses, ele desceu do monte e correu mais do que os cavalos de Acabe. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossíveis. A grande questão é: você está disposto a alinhar a tua vida com a vontade de Deus? Você está disposto a cumprir o intento de Deus para essa geração? E eu lhe digo, Deus precisa de muitas coisas. Deus precisa de empresários que tenham o coração no reino. Deus precisa de juízes, de advogados, de pedagogos. Deus precisa de políticos honestos. Deus precisa de muita coisa para estabelecer o intento dele nessa geração. Mas o que Deus precisa acima de tudo é de servos e servos que se levantem e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está à procura desses homens. Aleluia. Diga glória a Deus. Quinto e último fato que precisamos considerar: nós somos geração eleita. E porque somos geração eleita, nós fomos criados para este tempo. Repita, diga: eu fui criado para este tempo. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas há um trabalhar de Deus da sua vida. Tudo que você viveu, todas as experiências que você teve, o lugar que você está, os amigos que você tem, há um propósito de Deus nisso. Aleluia. Quando você olha para a vida de Moisés, você vê ele nascendo no meio de uma família pobre. Miraculosamente ele é levado para dentro do palácio. Ali ele fica por 40 anos, aprendendo a ciência dos egípcios, sendo treinado por Faraó. Depois disso, por um erro dele, ele vai parar no meio do deserto, e ali ele fica 40 anos no deserto. Alguém disse que ele aprendeu
no Egito a ser um grande homem. Deus levou ele para o deserto e ensinou que ele não era ninguém. E depois Deus mostrou o que ele pode fazer com ninguém. E com 80 anos Deus começou a trabalhar. Tudo aquilo foi um propósito de Deus. Você precisa entender isso, que o lugar que você está, as experiências que você teve e até mesmo as feridas que você sofreu estão relacionados com o intento de Deus para esta geração. E agora chegou a hora dele te usar. Foi para essa hora que você chegou aqui. Foi por esse motivo que Deus te trouxe para a presença dele, para ele poder te usar agora. Nós não podemos perder essa oportunidade. É chegado o nosso tempo. E Deus quer fazer a obra nesse instante. E você precisa se levantar. A Bíblia nos conta a história de uma moça. O nome dela é Esther. Essa moça era órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo Mardoqueu. Ela é uma plebeia no reino do rei Assuero, e vivendo naquele lugar, a Bíblia diz que existia uma rainha ali, o nome dela era Vasti, e um dia o rei pediu para que Vasti se apresentasse diante dele, e a rainha não quis. Ele destituiu a rainha. O trono ficou vago, então resolveram fazer um concurso para escolher a próxima rainha. Adivinha quem ganhou o concurso? Esther, a plebeia, a judia. Ela ganhou o concurso. Ela se tornou rainha. Ela se tornou a noiva do rei. Aqui uma tipificação. Aquele trono não era dela. Aquele lugar era de Vasti, não dela. Isso é uma tipificação da noiva de Cristo. Não éramos nós para sermos a noiva. Os judeus são a noiva. Mas sabe o que aconteceu? Eles não assumiram a posição deles. Eles foram, entre aspas, destituídos. E sabe o que o rei disse? Vou levantar uns plebeus. Do meio dos plebeus vou levantar a minha noiva. E ela vai assumir a posição. Isso aqui é uma tipificação. Esther tipifica a igreja. Aleluia. Quem éramos nós? Ninguém. Mas nós fomos empoderados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estamos sentados com Ele nas alturas. Aleluia. E Ele nos enriqueceu com todas as bênçãos dos lugares celestiais. Isso é Esther sendo enriquecida, sentando naquele trono. Ai, que coisa boa! Como é bom você olhar para a noiva e dizer: ah, eu sou a noiva de Cristo. E como é bom você dizer: ah, eu estou indo ao céu. Eu estou empoderado em Cristo. Eu tenho poder. Eu sou justificado. Eu sou isso e aquilo. Muito bem, noiva. Mas preste atenção, noiva, porque você não foi colocado onde foi colocado por acaso. Porque o que aconteceu com Esther também é uma tipificação para nós. Porque Esther ficou confortável no trono. Ela era uma rainha. Mas a Bíblia diz que então foi feita uma trama através de Amã. Amã tipifica Satanás, que quer matar o povo de Deus. E o rei decretou um decreto que todos os judeus seriam mortos. E Esther, ela está confortável no palácio. Ela está gozando do seu conforto e de tudo que recebeu agora, porque agora ela é rainha. Ela não era ninguém, ela era uma plebeia, mas agora ela é rainha. E ela está confortavelmente no palácio, gozando de todos os benefícios que recebeu. Você conhece essa história? Não parece a história dos nossos dias? Uma noiva que está descansando e se gabando de quem é. Eles não prestam lá fora. Eles estão indo para o inferno. Eles que se danem. Nós somos a noiva.
Nós somos os filhos de Deus e os outros não prestam. Você conhece essa história? É o que parte da igreja faz hoje. Está deitada em seu palácio, confortavelmente esperando que o noivo venha para ela subir ao céu. Mas escuta o que eu vou te dizer: se nós não fomos ao céu ainda, é porque Deus tem um projeto conosco na terra. Se fosse para a gente ficar gozando das bênçãos dessa terra, só isso Jesus já tinha nos levado. E Ele não nos levou ainda, porque Ele tem um projeto conosco nesses dias, porque para isso nós nascemos, para isso nós fomos criados. E a Bíblia diz que então Mardoqueu, que é uma tipificação do Espírito Santo, vai até Esther. Capítulo 4, versículo 13 do seu livro, diz assim: mandou-lhe dizer Mardoqueu, não pense, pelo fato de estar no palácio do rei, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Não pensa assim não. Pois, se você ficar o quê? A noiva não pode ficar calada. A noiva não pode ficar calada, disse Jesus: vão e pregue o evangelho a todo mundo. A noiva não pode ficar calada. E o Espírito Santo coloca no meu coração que o diabo está calando alguns de vocês. E o Senhor está mandando eu lhe dizer: abra a tua boca e pregue. Se gostarem ou não, problema dos ouvintes, pregue a verdade. Pregue a verdade. Disse Mardoqueu a ela: se você ficar calada nesta hora, porque esta hora é uma hora decisiva. Nós estamos vivendo uma hora decisiva. Decisiva para a tua família, porque se você ficar calada, sua família vai para o inferno. Decisiva para os seus amigos do trabalho. Se você ficar calado, seus amigos vão para o inferno. Se você ficar calado, seu marido vai para o inferno. Se você ficar calado, a sua esposa vai para o inferno. Se você ficar calado, os seus netos vão para o inferno. A noiva tem que abrir a boca. E quando a noiva abrir a boca, o Espírito Santo encherá. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Sabe o que Jesus disse aos fariseus? Se os meus discípulos se calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Sabe quem são as pedras? São aqueles de coração duro. São aqueles que não conhecem a Cristo. Vai ter que levantar um ímpio para pregar, vai ter que levantar um gentil para pregar, vai ter que levantar alguém para falar com a tua família, porque você não vai abrir a boca nessa geração, você vai ficar calado. E eu quero lhe perguntar algo: se Jesus voltar hoje, quantos da sua família vão ao inferno? Quantos estão aqui hoje? E se Jesus voltar, você vai para o inferno? Você sabe que você vai para o inferno. Porque você estar numa igreja não garante a tua salvação, mas a tua vida com Cristo, o teu caminhar com Cristo. Nós estamos vivendo uma hora decisiva, e não é tempo de brincar, não é tempo de ficar enrolando as pessoas dentro de uma igreja. Às vezes eu vejo isso, os pastores estão enrolando as pessoas dentro da igreja. Vamos fazer aeróbica gospel. E traz um monte de cantor, e eles cantam e cantam, e o povo fica dançando, achando que está tudo bem. Não está tudo bem não, meu irmão. Estaria tudo bem se você estivesse pregando o evangelho e a sua família toda fosse salva. Se a sua família não é salva, não está tudo bem. Se você é do tipo de pessoa que vem na igreja, sai daqui e vai prostituir, não está tudo bem para você. Se você está vivendo junto, não é casado, tendo relação sexual, não está tudo bem para você. Se você vem na igreja e continua mentindo, não está tudo bem para você.
E o que nós precisamos? Nós precisamos que a noiva se levante e abra a tua boca e fale. Pregue a verdade, doa quem doer. Eu prefiro ver você bravo comigo, mas te encontrar no céu amanhã, do que ver você sorrindo para mim e saber que você foi para o inferno. Volte o texto bíblico. Porque se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. E a pergunta de Mardoqueu é: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E aqui nós voltamos ao título inicial para terminar essa mensagem. Quem sabe não foi para esta geração, neste momento, que você se tornou noiva de Cristo? Quem sabe se não foi para agora? É claro que foi para agora. Tem gente que está dormindo, mas o Senhor me trouxe aqui hoje para despertar você. Foi para este momento que Deus encontrou você. Foi para este momento que Deus encheu seu coração do Espírito Santo. Foi para este momento que você encontrou a luz. Para este momento cumprir o teu papel. Cumpra o teu papel. Cumpramos o nosso papel. Esse é o papel da igreja, a última colheita. As pessoas estão indo para o inferno, mas Ribeirão Preto tem uma igreja, e essa igreja é a igreja quadrangular da Lagoinha, onde Deus vai levantar homens e mulheres que não vão ficar calados, mas vão pregar o evangelho com ousadia. Aleluia! Radachoriandeai. A noiva estava confortável, mas ela foi chacoalhada por Mardoqueu. O Espírito Santo está nos chacoalhando esses dias. Ah, André, mas nós batizamos 700 pessoas em outubro. 700 para 700 mil são quantos por cento? 0,1? Porque em Ribeirão Preto tem 700 mil pessoas. Nós batizamos 700. Nós precisamos batizar muita gente essa semana. Nós precisamos cumprir o nosso ofício. Foi para esse tempo. Foi para esse tempo que Deus derramou do seu Espírito nesta igreja. Foi para esse tempo que o Senhor abriu essa porta. Foi para esse tempo que Deus trouxe você para esse lugar, para nós fazermos a última colheita. Espírito Santo, desperta-nos. A noiva de Cristo acorda. Será que está ardendo isso só no meu coração? Será que é só no meu coração que está ardendo isso? Será que tem mais uma pessoa aqui entre nós que está com o seu coração ardendo por almas? Será que tem alguém aqui ainda que está disposto a fazer a obra de Deus? O Espírito Santo me chacoalha a cada manhã. Eu durmo e acordo pensando nisso, e o Espírito Santo me dizendo: acelera, acelera, faz a minha obra, pregue o evangelho, salve as vidas. A noiva se levantou. É o que diz o texto, a noiva se levantou. Esther capítulo 4 versículo 15, a noiva se levantou. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se tiver que morrer, morrerei. Eu quero dizer algo para você, meu amigo. Pregar o evangelho sempre vai envolver risco.
Fazer a obra de Deus sempre vai envolver risco. Agradar o coração do Senhor sempre vai envolver risco. Isso não é para covarde, e a noiva de Cristo não é a covarde. A noiva de Cristo não é covarde. A noiva de Cristo é cheia do Espírito Santo, e eu aprendi que o Espírito Santo me dará coragem para, se necessário for, morrer pela causa do Evangelho. O Espírito Santo me dará. Eu acredito que o Espírito Santo será derramado sobre nós nesses dias, porque essa é a promessa em Josué, do profeta Joel. Aleluia. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dias, e profetizarão. Eu estou esperando isso. Eu estou esperando para esses dias um derramar como nós nunca vimos do poder de Deus. Nós temos visto sinais e maravilhas dessa igreja, mas não chega perto daquilo que Deus vai fazer. Ah, meu amigo, meu irmão que está aqui, se levante, se prepare, porque Cristo vai fazer coisas tremendas. A noiva que vai fazer a última colheita estará cheia do poder de Deus. Primeira Pedro capítulo 2 versículo 9. Vocês, porém, são o quê? Aleluia. Vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para quê que eu sou isso? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso eu sou um povo eleito, para isso eu sou um sacerdote real. Mas tem gente que acha que é noiva para comprar carro novo, para comprar casa nova, para ser melhor do que os outros. Você pode ter dinheiro, você pode ter casa nova, você pode prosperar. Deus não tem nada contra isso, desde que você entenda a sua identidade, desde que você cumpra o teu papel. Esther estava no palácio. Outra tipificação da noiva na Bíblia, a esposa de Isaac, Rebeca. Rebeca é uma tipificação da noiva. E a Bíblia diz que quando o servo de Abraão, Eliezer, foi até ela, e Eliezer tipifica o Espírito Santo, deu a ela joias, deu a ela riquezas, mas ela não se encantou com as riquezas. Mas sabe como ela se encantou? Quando Eliezer levou ela até o noivo. Quando a noiva encontrou o noivo, a Bíblia diz que ela pulou do camelo. Ela não pulou do camelo por causa das joias, ela pulou do camelo por causa do noivo. A verdadeira noiva não se encanta com as coisas dessa vida, a verdadeira noiva se encanta com o noivo. Eu creio que eu estou pregando para a verdadeira noiva hoje. E eu termino com Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Preste atenção. É necessário
desembaraçar para cumprir o intento de Deus. Há coisas que são importantes: seu casamento, seu trabalho, sua saúde, tudo isso é muito importante. Mas tem coisas que são embaraço e que está lhe roubando a capacidade de cumprir o desígnio de Deus para a sua vida. Você precisa ter coragem para dizer não, para botar para fora da tua vida, se necessário for, botar fora da tua casa. E eu gostaria de levar você a uma reflexão para terminar esta mensagem. Com que é que você está gastando a sua vida? Você está gastando a tua vida num celular? Horas e horas por dia? No que você está gastando a tua vida? Você está gastando a tua vida numa coleção de latinha de Coca-Cola? E você levanta domingo de manhã e vai tirar o pó das suas latinhas? Você está gastando a tua vida lavando aquele carro todo domingo de manhã? Você poderia ir atrás de uma alma. Você poderia estar lendo a Bíblia. Você poderia estar se consagrando, porque os dias são maus. Mas eu quero saber como é que você está gastando a sua vida. E a maneira que você está gastando a tua vida revela quais são as suas prioridades. E não vai ter como você chegar no céu e inventar uma desculpa, porque a maneira que você andou na terra revelou quem é você e quais são as prioridades do seu coração. Não vai ter como enganar. Eu ouvi outro dia um pregador dizendo que a única coisa para a qual a rede social vai servir é para mostrar que naquele dia nós não fizemos a obra de Deus e não foi por falta de tempo. Não foi por falta de tempo. Está escrito no livro de Eclesiastes: há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Quando é propósito, há tempo. Quando é propósito, tem dinheiro. Quando é propósito, você se esforça, você se aplica. Agora eu quero lhe perguntar, ó noiva de Cristo: é prioridade sua pregar o Evangelho? Ou você é consumidor de bênçãos, como a maioria das igrejas que você vê por aí? Não, isso não é um clube social, isso não é uma associação. Isso aqui é a noiva de Cristo, chamada por uma missão, chamada por um propósito. Então assumamos o nosso propósito e façamos aquilo que Deus espera. Então desembaracemos e deixemos todo o pecado que nos envolve, porque o pecado está aqui, está por perto de mim, está por perto de você. Cabe a nós dizer não. Eu vou me santificar para cumprir o propósito. Eu vou me santificar para agradar o meu Senhor. Eu vou me preparar para Ele. Eu vou acordar de madrugada, vou orar, vou jejuar, porque eu quero ser usado por Ele. Prioridade, prioridade. E Ele disse: desembaracemos e deixamos todo o pecado que tão de perto nos acompanha e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? A última colheita. Pregar o Evangelho. André, eu não sei pregar, eu não tenho teologia, eu não conheço a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Comece a frequentar mais a igreja. Mas ainda que você não tenha profundidade teológica, você pode contar o seu testemunho. Se você está aqui, é porque Jesus fez algo na tua vida.
E eu quero desafiar você, provocar milagres esta semana, contando o seu testemunho. Quando você conta um testemunho, você está provocando um milagre. Quando você conta um testemunho, você está provocando um milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Então você chega e diz: olha, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero contar o que Jesus fez na minha. Esse Jesus é maravilhoso. Ele mudou a minha vida, Ele mudou meu casamento, Ele tirou-me da depressão, Ele curou o meu corpo, Ele me prosperou, Ele abriu a porta do ministério para mim. Esse mesmo Jesus que operou em mim vai operar em você. Provocadores de milagres são aqueles que testemunham. Corramos com paciência. Eu espero que Jesus volte rapidamente. Mas se Ele demorar 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos ou 10 anos, nós vamos correr com paciência. Nós vamos continuar com paciência, fazendo a obra de Deus. E eu termino com o início desse versículo. Capítulo 12, versículo 1, diz assim o escritor sagrado. Capítulo 12, 1 de Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nós que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, que nuvens são essas? Ou que nuvem é essa de testemunhas? São do capítulo 11. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você encontra os heróis da fé. Quem são eles? Abraão, Isaque, Sara, Gideão, Jefté, Raabe, Noé. Tantos heróis da fé, estão todos na galeria. E sabe o que diz o escritor? Eles são testemunhas de vocês agora. Por quê? Porque eles cumpriram o papel deles na geração deles. Agora Ele está esperando que vocês cumpram o papel de vocês. Vocês já viram corrida de revezamento? Então, 4 por 100. O primeiro atleta corre 100 metros e passa o bastão para o segundo. O segundo pega e corre 100 metros e passa o bastão para o terceiro. O terceiro pega, e esse terceiro é o mais importante, porque esse terceiro é o que vai atravessar a linha de chegada. Ou o terceiro ou o quarto, melhor dizendo. O terceiro chega ali, o quarto é o que vai atravessar a linha de chegada. Esse quarto somos nós. Nós vamos atravessar a linha de chegada. O bastão está em nossas mãos. Os 3 correram bem. Os anteriores correram bem. Abraão correu bem. Moisés correu bem. Josué correu bem. Mas agora é a nossa vez. E nós não vamos fracassar. Nós vamos atravessar a linha de chegada com esse bastão. E quando nós atravessarmos a linha de chegada, sabe quem vai estar lá? Jesus Cristo nos esperando. E nós ouviremos em bom e alto som: servo bom, servo fiel, entrai para o descanso eterno, preparado para vós, desde a fundação do mundo. Noiva de Cristo, é o nosso momento. Não decepcione o vosso Senhor. Não perca suas forças agora. Não se encante com o mundo. Você que está aqui e tirou a mão do arado, pega de volta no arado hoje. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Assim como Deus, ou o rei, simbolizando Deus, destituiu Vasti, pode destituir Esther. O mesmo Deus que levanta é o Deus que abate. Você não está onde está, você não tem o que tem, você não recebeu o que recebeu por acaso. Você recebeu para esta hora. E você vai ter que dar conta diante de Deus disso. Você pode se esconder aí no meio da multidão, eu não te vejo. Mas naquele grande dia a Bíblia diz que você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo.
E você vai ter que dar conta daquilo que Deus colocou na sua mão. Eu terei que dar conta daquilo que Deus colocou na minha mão. Porque Deus colocou na mão de todos nós. De todos nós. A parábola dos talentos diz que o Senhor deu um talento para um de 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. O que tinha 5 talentos, multiplicou mais 5, agora ele tem 10. O que tinha 2 talentos, multiplicou e agora ele teve 4 talentos. Mas o que tinha 1 talento, enterrou o seu talento. O Senhor veio e disse: servo mau e fiel e infiel, servo mau e infiel, tirai o talento dele e dai para o que tem mais talento. Porque quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Deus está favorecendo os ricos, é quem tem resultado. Quem está cumprindo o seu ofício como noiva, vai receber mais. Quem não está cumprindo, até o que tem, lhe será tirado. Para que você quer alguma coisa se você não faz nada? Para que tu quer carro se você nunca trouxe uma visita na igreja? Para que tu quer um carro novo? Teu carrinho velho está ótimo. Você nunca trouxe uma visita na igreja? Para que tu quer unção? Você nunca foi no hospital orar por ninguém? Para quê? Para que tu quer? Sério que Deus vai dar para você? Dá não. Dá não. Para que tu quer dinheiro? Para aumentar seu reservatório? Você não é canal de bênçãos. Se você fosse canal de bênçãos, Deus te daria muito. Porque tudo que Deus dá com um propósito. E Deus está querendo nesses dias empoderar a sua noiva. Ele está procurando alguém aqui. Parece que eu estou ouvindo Deus falando com Isaías. Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Precisamos fazer a última colheita. A quem enviaremos, diz o Senhor? Quem há de ir por nós? Tem um crente aí que quer assumir esse papel glorioso de fazer a última colheita. Como está seu coração hoje, diz o Senhor? Você ainda chora por mim?